programa não é recomendado para menores de 10 anos. É isso mesmo, pessoal. Novembro Azul, novembro chegou e nós queremos falar para você, direto para você, sobre a saúde do homem. E claro, nós temos aqui o urologista Dr. Douglas Henrique. Ele vai trazer muita informação que vai com certeza quebrar muitos tabus e vai fazer com que você tenha mais saúde e, claro, viva o melhor da vida. Bom dia, doutor. Um grande prazer ter você aqui. Bom dia, Thiago. Obrigado pelo convite. É um prazer estar fazendo parte aqui do programa. Que legal. E aí, pessoal, por que falar de Novembro Azul? Por que falar de saúde do homem? E, doutor, principalmente, por que falar sobre o câncer de próstata? Bom, como a gente sabe, né, bem noticiado, né, ainda mais nesse mês que a gente está aqui do Novembro Azul, que é muito importante, em que a gente chama realmente e conscientiza, né, não só a população masculina, mas a população como um todo. Até porque a gente sabe que muitas vezes quem leva o homem ali, né, a estar se cuidando aí para a saúde, sempre tem uma mulher ali por trás, ou é a mãe, ou é uma filha, às vezes até os filhos também. E o grande questão que a gente tem em relação ao Novembro Azul é o câncer de próstata, né? Como a gente sabe, ele é o segundo câncer que mais acomete os homens, né? Perdendo apenas por câncer de pele, não melanoma. E também tem uma estimativa do Ministério da Saúde que nesse biênio de 2023-2025 a gente vai ter diagnosticado mais de 70 mil casos por ano de câncer de próstata. Então é uma doença muito prevalente, é uma doença que também pode levar a alta mortalidade, como também morbidade, porque acaba trazendo sequelas para essa população masculina, né, que é acometida pela doença. E então se faz muito importante a gente alertar e chamar os homens a se cuidarem e a prevenir o câncer de próstata. Interessante, o senhor falou um ponto-chave, né? A nossa audiência, nós temos muitas mulheres nos assistindo e a gente sabe que o homem tem uma resistência, principalmente o homem nordestino e infelizmente o homem cearense. E a gente quer fazer esse clamor para você, mulher. Nós sabemos que você tem um homem especial aí no seu coração, um marido, um pai, um tio, o avô, e você precisa carregar essa mensagem. O doutor já falou, é muito incidente, existem muitos casos, né? Existem muitos homens sofrendo com isso. E doutor, a questão do diagnóstico, como é que é a urologia em relação a essa questão do câncer e a saúde do homem? Ótima pergunta, Thiago. Então, assim, em relação ao diagnóstico, a gente tem o bom e velho conhecido, né? O PSA, né? E a gente tem o toque retal. É sabido e tem circulado muito, as pessoas pesquisam muito e tem surgido novos tipos de exames diagnósticos em relação ao câncer de próstata. Mas falo para vocês o importante, porque muitos desses exames ainda estão sendo investigados, ainda não tem o aval, não estão liberados. Circulou até aí um teste da saliva, não sei se você ouviu falar, um teste da saliva que detecta o câncer de próstata. E aí um bocado de homem já diz, pronto, agora não precisa mais fazer o toque, né? Mas pessoal, ó, o teste da saliva realmente existe, né? Tem esse teste, ele ainda está em processamento, estão investigando, mas ele ainda não tem consenso para utilização e não tem disponibilidade ainda, principalmente na nossa região. Tá? Então, assim, como é que a gente faz o diagnóstico, né? Como a gente falou para vocês. Então, a gente tem o PSA, né? Que é uma proteína que é secretada pela próstata e a gente consegue, a partir do exame de sangue, detectar os níveis do PSA. Agora, lembrando bem, nem sempre o PSA elevado, ele é sinônimo de câncer de próstata. As três principais alterações que podem levar ao aumento do PSA, a gente tem o câncer de próstata, sim, mas a gente também tem o aumento da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, então é um aumento que é benigno da próstata e pode elevar o PSA, como a gente também tem as prostatites, né? Então todo o processo inflamatório ali, ou infeccioso da próstata, como também o quê? Andar de bicicleta, montar a cavalo, até o exercício físico, se você fizer exercício físico e em seguida fizer o exame de PSA, ele pode vir elevado também. Então é importante uma interpretação, a gente precisa do médico para estar interpretando esses resultados, né? E a gente também tem o toque retal, né? O temido toque retal. Então, no toque retal, a gente vai conseguir avaliar o tamanho da próstata, a consistência daquela próstata e também ver se tem algum nódulo na próstata.
e aí a gente consegue detectar, sim, algum surgimento de câncer mais precoce. Até para quebrar mais ainda os tabus, né? A próstata, ela tem um formato que é esperado e uma textura que é esperado. Então, no exame do toque, que também não é, o pessoal às vezes brinca que é o dedo inteiro, o doutor tem um dedo grande e tal. Não é, pessoal, não precisa de tudo, é rápido. Embora se avalie várias questões, é um exame muito rápido, né? Então, tem várias questões ali que vão quebrar esses tabus, porque é um exame muito necessário. Como o doutor falou, tem a questão de outras formas de aumentar esse PSA que não são de doença. Uma coisa simples, inclusive, né, doutor, o exame do PSA, que é um exame de sangue, é coletado no laboratório pelo sangue, quem já passou aí sabe que precisa de alguns cuidados, inclusive não andar de bicicleta, não ter relação sexual, né, não andar a cavalo, todo um cuidado, moto, porque realmente pode, pelo local onde a próstata está, pode alterar o exame e gerar todo um assombro, digamos assim, né? Isso. Então existe a questão da prostatite. E você falou, queria só que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa hiperplasia prostática benigna, né? O que seria isso? Uma condição benigna, já dá um alívio, mas o que seria isso, doutor? A hiperplasia prostática benigna é quando a gente tem um crescimento da próstata, mas sem indícios de malignidade. Então, todos os homens, à medida que a gente vai envelhecendo, ali depois dos 50 anos principalmente, a próstata realmente tende a aumentar. E a uretra, ela passa por dentro da próstata. Lembrando aqui que a próstata... a uretra é o canal da urina. O canal da urina vai passar dentro da próstata. Isso, então é o trajeto da urina, né? Vai sair da bexiga, passa ali por dentro da próstata para seguir na uretra até sair. Então, quando ela começa a ter esse crescimento, mesmo que benigno, ele pode vir a comprimir um pouco mais esse canal da uretra e causar sintomas urinários no homem. Então, nem sempre os sintomas urinários, né, vão ser relacionados ao câncer. Pode ser um aumento benigno da próstata, mas que requerem também alguns cuidados, porque se esse aumento for muito expressivo, pelos sintomas que vai acarretar, às vezes precisa de tratamento também. Muito legal. Pessoal, para você também ficar mais fácil de visualizar, é como se você estivesse ali aguando numa mangueira, tem ali o jato da mangueira, você pisa em cima, aí você vê o jato, o jato diminuindo. Então isso é um alerta, né, Isso doutor? mesmo, quais seriam os sinais, quais seriam os pontos de atenção aí para quem está nos assistindo, para dizer assim, opa, algo está mudando no meu corpo? Pronto, então quando a gente tem esses sintomas, né, urinários, a gente tem dois tipos. A gente tem os sintomas obstrutivos, que é quando a gente realmente tem aquela obstrução da passagem ali da urina. Então o paciente vai começar a ter o quê? O jato fraco, às vezes pode ter gotejamento na urina, tem que fazer aquela forçazinha para começar a urinar, ou tem que esperar um tempo, que é para a gente vencer essa resistência. Como a gente também tem os sintomas irritativos, que são o quê? É quando o homem começa a ir várias vezes ao banheiro, ou então acorda várias vezes à noite. Então tem paciente que chega lá no consultório e diz, doutor, não estou dormindo mais não, de hora em hora eu estou indo urinar. Então é um sintoma irritativo também. E às vezes até uma dorzinha também para urinar, tanto no início como no fim da urina, também pode estar apresentando. Muito interessante. E de avanços da urologia, dessa especialidade que cuida dos homens, o que é que o senhor pode dizer, já que a gente já falou da incidência, a gente falou de como uma pessoa pode ficar em alerta em relação às mudanças, e quando procurar um médico, o que é que tem assim de cenário que ele pode ficar mais tranquilo em relação ao avanço dessa especialidade? Ótimo. A gente tem muitos avanços, né? A medicina ela não para, né, Tiago? Como você bem sabe. Então, assim, cada dia mais a gente mesmo tem que estar sempre se atualizando, né? Para trazer o melhor para os nossos pacientes, né? Verdade. E aí o que é que acontece? Tanto a questão dos exames, como a gente falou, né, que está melhorando mais, né? Então a gente também tem as ressonâncias, tem a ressonância multiparamétrica da próstata, que a gente vai conseguir ver melhor esses nódulos e até muitas vezes indicar a biópsia. A própria biópsia da próstata, a gente está tendo outras maneiras de fazer sem ser a transretal, a gente também tem a via perineal, como também vários exames. Quando o paciente já tem diagnóstico de câncer, a gente tem o PET scan, as tecnologias cada vez mais novas para a gente poder trazer conforto para o paciente. Mas também a gente vale lembrar que momento que ele deve fazer esse diagnóstico, né? Perfeito. É uma pergunta que sempre vem, os pacientes também chegam no consultório. Então, assim, preconizado, pessoal, pela Sociedade Brasileira de Urologia, é que todos os homens, a partir dos 50 anos, eles devem sim fazer os exames de rastreamento do câncer de próstata, que é o toque retal e o PSA, tá certo? Porém, quando tem histórico na família, Tiago, aí esse tempo já é um pouquinho antes, tá? Então começa a partir dos 45 anos. Então, se você tem algum parente de primeiro grau, né? O seu pai, seu avô, que tem câncer de próstata, então já começa o rastreio um pouco antes, com 45 anos. Então a gente tem esses avanços tanto no diagnóstico, né, como a gente falou aqui, como a gente também vai ter em relação aos tratamentos.
né? Então, cada vez mais, por que a gente melhora, né, no tratamento? Para a gente poder trazer mais qualidade de vida para o nosso paciente. A gente sabe que são cirurgias, a próstata ela é bem, vamos dizer que ela é escondida, né? Ela fica ali na pelve, bem resguardada. Então, não é uma cirurgia de fácil acesso, tá bom? Então, quando a gente está operando a próstata, é uma cirurgia que tem risco de sangramento, é uma cirurgia que pode dar algumas consequências depois do paciente. Então, cada vez mais as tecnologias estão melhorando. Então, a gente vai ter, para tratamento, né? Diagnosticou o câncer de próstata. A gente tem um quê de tratamento? Então, a gente tem desde a cirurgia, que hoje em dia a gente ainda tem a cirurgia aberta, temos a cirurgia por vídeo, que é a laparoscópica, e hoje em dia a gente tem a cirurgia robótica, que cada vez mais está abrindo mais espaço, né? Aqui dentro da sociedade. E quando você diz abrindo mais espaço, é um acesso mais fácil, os médicos mais preparados, a tecnologia mais avançada ainda e o objetivo principal é não ter sequela, diminuir a sequela, diminuir o tempo de internação, diminuir antibióticos, enfim, é realmente algo revolucionário que é para fazer o bem para o paciente. Sim. Né? O pós-operatório também é melhor, Thiago. Então, o paciente tem menos sangramento, tem menos dor no pós-operatório, né? E tem uma recuperação mais rápida, tá? Mas lembrando também que a gente tem outras maneiras de tratamento, né? Então a gente vai também para a hormonioterapia, em que a gente vai fazer uma castração, né, química do paciente, porque a testosterona é quem está estimulando a próstata. Então se a gente tem um câncer ali na próstata, então a gente vai continuar dando mantimento para ela? A gente não pode, né? Tem que cessar esse câncer. Então um dos tratamentos é realmente a gente suprimir, no caso, a testosterona ou até mesmo os mecanismos para reconhecimento da testosterona no organismo do paciente. Então a gente tem a quimioterapia, tá certo? E a gente também tem a radioterapia. Cada vez mais são procedimentos que estão sendo mais novos, com menos sequela para o paciente, e que também tem uma melhor qualidade de vida para ele, né? Porque a gente sabe que a hormonioterapia, a radioterapia também tem algumas complicações, gera alguns desconfortos, mas cada vez mais a radioterapia está sendo mais específica, mais localizada ali na próstata. A gente tem quimioterápicos, né? A hormonioterapia que estão sendo cada vez mais sensíveis, né? Então eles estão agindo mais efetivamente e também mais seletivamente no controle e no tratamento do câncer de próstata. Perfeito. O que eu tenho visto no meu consultório, eu não sou um especialista, mas eu atendo o adulto, né, adulto homem, o adulto mulher nas empresas, e o que eu percebo, né, por conta desse preconceito, de toda essa questão dos tabus, que muitos homens dizem assim, não, eu tenho medo de ficar, da principal sequela, né? De ficar de ereção, impotente, impotente em relação à ereção. E aí eu sempre chacoalho eles e digo assim, olha, existe um risco. Quanto mais você demorar, a cirurgia vai ser mais delicada e existe um risco maior. Então, se você for logo no médico, buscar logo um diagnóstico, realizar logo o tratamento, as chances são menores dessa sequela. Não é isso, doutor? Uma hormonioterapia, você vai diminuir o tamanho da próstata, aí uma abordagem cirúrgica já é melhor, já tem um risco menor, né? Então, o que você poderia dizer em relação a isso? Que realmente existe um risco menor de uma sequela em relação à potência, né? Quando se faz um tratamento mais cedo? Existe isso mesmo? Existe sim, né, Thiago? Assim, a gente sabe que a cirurgia da próstata, realmente ela vai ter esses dois viés, né? A impotência sexual e também a incontinência urinária. São os dois principais e que é muito temido, né? As outras abordagens também podem causar também impotência sexual, porque como eu falei para vocês, a questão da hormonioterapia, a gente vai suprimir ali a testosterona. Então, parando ali a testosterona, vai diminuir a libido do homem e vai diminuir, a chance de disfunção erétil também é muito alta. E como também a radioterapia, a gente vai irradiar aquele leito, então tem toda aquela inervação chegando ali, os nervos podem ser comprometidos. Mas é crucial quando a gente faz um diagnóstico precoce, mais cedo. Por quê? Porque vai ser um tratamento menos invasivo, um tratamento menos agressivo, que pode sim deixar menos sequelas no homem. Certo? Então é muito importante a gente fazer esse rastreio, diagnosticar o quanto antes e principalmente, Thiago, porque o câncer de próstata ele não causa sintomas. Então o câncer de próstata no início ele não causa sintoma zero. Por isso que é ideal que o cara faça o rastreio. Muitos pacientes chegam lá, mas doutor, por que eu vou fazer isso que eu não estou sentindo nada, né? Mas é justamente isso. Como ele não causa sintomas no começo, a gente diagnosticando lá, a gente vai ter um tratamento mais efetivo, a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida daquele paciente e ele não vai ter as sequelas de um câncer mais avançado.
Porque o câncer de próstata, quando ele dá sintomas, é porque ele já está avançado, já tem metástases, então começa a ter dores ósseas, certo? Então é desconfortável para o paciente. Então a gente vê até pacientes assim que estão com um câncer mais avançado, mais agressivo, e é bem debilitante. Não só para o paciente, até para a família também. Então aquele câncer que está ali pode até deixar o paciente sem se locomover, ou então com dores intensas, né, que ele acaba ficando dependente de várias medicações. Então é isso que a gente não quer levar para o nosso paciente, deixar que ele chegue nesse grau. Então a gente, quanto antes tratar, melhor sim. E o câncer de próstata, ele invade muito, né? A metástase dele é muito para osso. E aí tem osso na coluna que inviabiliza o caminhar, a pessoa sente muitas dores, câncer ósseo, por exemplo, no fêmur, fratura, é realmente um risco. E doutor, eu não sei, agora é uma dúvida até minha e eu quero fazer esse alerta aí para os nossos espectadores. Eu tenho visto muitas pessoas, homens adultos, idade média, 30, 40 anos, algumas mulheres, me procurando pedindo hormônio. Querendo ficar com shape diferenciado, aí tem aí o beach tênis, o crossfit, tem todo um apelo ali, né? E aí muitas mulheres têm usado o hormônio masculino e muitos homens têm buscado também, me procurado, eu digo, não, vou fazer exame, aí exame dá ali, 250, 300, aí dá 400, eu digo, doutor, tá muito baixo, eu digo, tá, não. E eles ficam forçando, eu sei que é pelo shape, né? E assim, na urologia, nos estudos, né, o senhor está mais antenado, já existe algum impacto desse hábito de hormonioterapia sem indicação no câncer de próstata ou em outras questões masculinas? E pior que existe, viu, Thiago? Existe sim, né? Assim, e principalmente quando o paciente tem histórico familiar positivo. Então a gente tem que tomar muita atenção pacientes que têm história familiar, né? Então eles já vão ter o quê? Um fator de risco a mais aí para o câncer de próstata e fazendo esse estímulo com testosterona, muitas vezes até mesmo sem ter indicação médica. Não. É mais pela beleza, pelo shape, né? Como você falou. E pode sim predispor e aumentar esse risco dele. Então a gente tem outras maneiras, é o que eu sempre ofereço para meus pacientes no consultório. Cara, vamos tentar outras maneiras, né? Quando realmente o paciente precisa repor testosterona, beleza, mas a gente vai, investe, faz a medicação, faz todo o controle, né? Também para estar acompanhando. Mas quando não precisa, a gente tem outras maneiras de fazer, né? Trazer esses benefícios para o paciente, essa espera dele, né? O doutor já julgou isso, ele disse, ó, eu faço esse tratamento no meu consultório, então se você quer, procura o doutor Douglas, que ele vai fazer o tratamento mais correto, mais seguro, né, em relação a essa reposição. Doutor, eu quero que você diga aí mais algumas dicas para os nossos espectadores, né, em relação à urologia, a tudo que o senhor tem visto aí de novidades, e deixar aí uma notícia final, uma fala final para os nossos espectadores. Ótimo. Primeiro eu queria falar uma coisa, gente, não é para ter medo do exame de toque retal, é o que eu converso muito com meus pacientes, né? Então, assim, eu acho que você tem que procurar um médico realmente com que você se identifique, procure um médico humano, tá? Para poder estar lá com você nesse momento. E é um teste que é rápido, tá? Não é para doer, só em caso de prostatite, se o paciente tiver inflamação na próstata, sim, no toque ele vai sentir uma Inclusive dor. tem uma brincadeira que diz assim, a posição é desconfortável, você fica, não é, né, doutor? Você fica deitado, tranquilo, né, não fica na posição muito extravagante, Tranquilo. não. E assim, muitas vezes a gente faz o exame completo do paciente, né, no consultório. Então a gente examina como um todo, a gente não foca ali realmente só na próstata. Então a gente tenta abordar a saúde masculina em si, porque muitas vezes esses pacientes só vão nesse momento. O câncer de próstata, mas nunca pisou no médico, né? Então a gente aproveita e a gente também faz o exame completo, faz o check-up do paciente, dos homens. E eu queria trazer uma mensagem final para vocês falando justamente sobre isso. Como é que vocês querem se ver daqui a 10, 20 anos, né? Muitos homens têm medo de procurar realmente o urologista, procurar um médico, se sentem como super-herói, né? Tem vergonha, né, que é um tabu muito grande, vergonha do toque, vergonha de se despir, e tem medo de encontrar uma doença. Então tem muito homem que não quer nem saber que eu tenho uma doença, se eu estiver dentro, não quero nem saber. E acaba o quê? Que os homens muitas vezes só vão para o hospital ou para o médico quando estão nas últimas, quando é alguém já levando, quando o cara já não aguenta. E é isso que eu sempre trago para meus pacientes, como é que você quer se ver daqui a 10, 20 anos, com quem você quer estar, com a sua família, e como você quer estar. Não adianta a gente daqui a 20 anos, mas tá limitado, está sem andar, com muitas dores. Então, por isso que é importante a saúde. Não é questão de vergonha, é questão de coragem, de você assumir realmente, cuidar da saúde e fazer o bem não só a você, como a todos aqueles que estão perto de você também. Excelente, fantástico. Homem, tenha coragem, cuide-se para viver o melhor da vida. A gente vai para o intervalo, mas fica com a gente.
A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos. Atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Assine agora e tem acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. Está chegando a noite mais inesquecível de todos os tempos. Fortaleza recebe agora a Triune Group, um movimento vivo de conhecimento, de network, de inovação. Um evento. Uma noite pensada para empresários que desejam conquistar autoridade, posicionamento e lealdade. Você já se perguntou por que alguns profissionais somem e outros ficam na memória? Em uma noite muito especial, vamos lhe mostrar como ser percebido, desejado e lembrado. Quando esses três se conectam, a sua marca sai do invisível e se torna inesquecível. Com a identidade definida, vem a pergunta: como ser percebido como autoridade? Posicionamento cria base. Autoridade amplia a confiança. Experiência memorável transforma em lealdade. Junte-se a nós nessa noite memorável, com muito network, troca de experiência e aprendizado. Um encontro feito para quem não espera o futuro, mas constrói o presente. Triune Group, o começo de uma nova história empresarial. O futuro já começou. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não registrar apenas a câmera de um celular. O melhor da vida é curtir, sorrir, brincar com quem ainda está aqui, pois a vida é um sopro, então vamos amar. A qualquer momento, memórias pode tornar a vida. A vida vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem em cada despedida. O melhor da vida é cuidar de quem tá perto e de longe amar. Sentir um amor no peito, coração dispara. Amar como se fosse uma joia rara. A vida vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem em cada despedida. O melhor da vida. Narararara. Tararara. Vamos viver, vamos amar.